Olá, crentes! Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então eu trouxe eles de volta. Vou começar te apresentando aqui do meu lado direito, ele que é agora oficialmente o nosso soldado abatido. É sempre o primeiro a arregar no rolê. Gabriel Gomes. Ué, que rolê que eu arreguei? Dormiu? Primeiro a dormir? Aonde, gente? Ah, esquecidinho, esquecido. Dormiu tanto que que Mas esqueceu. também vou te falar, Laís quando dormiu. Não, Laís. A Laís sumiu do nada. Laís fez vergonha. Não, vergonha não. 7 da manhã. Pelo amor de Deus. Uma péssima anfitriã. Não. Anfitriã não, tchau. Vocês já são da cana, eu nem falei tchau. Não, gente, vou ali. Mano, quando eu vou ver, Laís tá dormindo. É. Gabriel gente. dormindo do lado, Laís dormindo do outro. Eu tipo assim, o que eu faço aqui? Vocês já são de casa, eu não preciso dar tchau, não preciso dar Sacanagem. boas-vindas. Gabriel, fala com as pessoas. Oi. Deixa de ser mal educado, só quer saber de comer. Pipoca ruim, pelo amor de Deus. Ruim, então você não vai comer mais. Tá bom. Não, pipoca ruim, Coca-Cola. Ih, não posso falar. Bebida ruim, tá comendo, não tem nem mais pipoca É aqui. Coca-Cola. É Coca-Cola. Esta merda. Coca-Cola. Tá bom, não vou te apresentar mais, chega. E aqui do meu lado esquerdo, ele, que não é o Bob, porém, vive criando teorias na cabeça dele no Fantástico Mundo de Paulo Otávio Rodrigues. Oxi, isso é um elogio? Sim. Ou é uma Eu crítica? pensei que eu não ia associar. No Também. final, ela trouxe o Bob aí. É. Entendeu? Eu sempre associo, sempre amarro as minhas histórias. E aí, galera, como é que vocês estão? Estamos aqui cansado, com sono, fadigados. Basta fadigado, Mas com certeza. pega essa pipoquinha, o seu refrigerante, como é que é? Zero açúcar e embarque nessa aventura. Um gosto de perona. Não bebe mais, você não precisa beber, ninguém tá te dando nada. Tá bom. Que foi? Vamos pro tema? Vamos para o tema. Estão animados? É um O tema tema. é... Entendi. Ele deve ter pensado nisso o dia todo. Não, Eu pensei tô- agora, não, pensei eu agora, fiquei pensei pensando agora. se ele tinha preparado isso, porque foi tão sincronizado, tão certinho. Mas enfim, pode crente. Assistir Wandinha? E olha que hoje não é quarta-feira, hein? Hoje é quinta-feira. Ah, não. Eu quero começar a dizer que eu fui enganada a vida inteira. Também. Com esse nome. Eu também. Quem não pegou, faltou fisquem. Eu também. Não fez fisca, quem não pegou. Não foi nem físico. Eu fui rede social mesmo. Oxi. Não pegou? Não pegou? Mano, eu fiquei embasbacado. Não pegou? Explica pra ele. É quarta-feira. O nome da mulher Wandinha é quarta-feira, em inglês. Ué? Wednesday. Nossa! E eu fui enganada a vida inteira. Pra mim era Wanda, uma tradução de Wanda, Wandinha, sei lá. Fiquei muito chateada. Não, o Gabriel tá comendo a Não, pipoca ele ruim não vai toda. participar do programa do É, episódio, não. é. Ele tá só comendo. É pra responder? Sim, pode crer. Você tá assistindo? Não. Nunca não tô. assistiu? Paulo tá averso, ele não quer assistir de jeito nenhum. Eu- Ele tá incrédulo porque ele acha que só porque é do Tim Burton vai ser ruim. Fãs Tá. do Tim Burton, hate nele. O cara tá usando a mesma estrutura. Há 30 Mas é a assinatura anos. do cara. Não, a assinatura é uma Claro que testa, sim. pô. Fala pro Da Vinci lá com a Mona Lisa dele botar a mesma cara todo o tempo. Cara, Não, você falar isso não. na folha do show do Tim Burton. Ele já morreu? Não. Ah, ele tá. fez Vandinha pelo... Foi psicografado. Chico Xavier, Já né? deixou escrito, sei É, lá. Não, claro que não. Mas na verdade, cara, eu sou muito averso à série. Então, o que corresponde à série aqui, vou fazer que nem a Glória Pires. Não sou capaz Não de sou opinar. capaz de opinar. Não, mas na verdade, Não é sobre série, não é sobre hoje o nosso tema, a gente puxou o Wandinha, porque Tá no momento. Wandinha saiu agora e tem uma galera falando, pode crente assistir Wandinha, pode não assistir, tem, Esse podcast foi Coisa- intencional? talvez, Fica essa dúvida.
Tem muita gente falando, né, que tem mensagens ocultas, que é uma série pesada. Eu comecei a assistir, ainda não terminei, porque eu fiquei com um pouco de preguiça também. Não tem muito tempo, que sou uma pessoa ocupada. Mas até o momento, pra mim, tá suave. Vocês não assistiram, mas vocês conhecem a Família Addams, né? Sim. E aí? Tarararam. Tarararam. Baseado no que vocês já conhecem da Família Addams. É porque Wandinha também, vocês conhecem Tim Burton, então ele é mais o Tim pesado, Burton ele já é mais vem com sombrio, mórbido um e tal. teor mais é. dark, né? A nossa questão é, pela Wandinha, eu não expliquei, né? A gente vai falar de cultura pop. A relação da cultura pop com a igreja, com a fé dos cristãos. Então, a gente já puxou o gancho de Wandinha, vamos seguir nessa linha e ver no que vai dar. O que vocês Cara, acham? A Wandinha, Família Addams já só tem uma mãozinha, pô. Tem uma mãozinha lá. Tipo assim, sempre... Todo mundo ficou se perguntando quando era criança, por que uma mãozinha? Tem um, acho que é o Frankenstein também, Eu né? nunca entendi por quê. Também não. Acho que é um cara que Eu morreu. pensei que ele ia trazer a explicação. Eu também. Não, acho que se não me engano, é alguém da família que morreu e só ficou a mão. Eu acho que é tipo eu um acho que é tio, uma parada alguém dessa. assim. É uma parada dessa. Tem É um uma parada Frankenstein, dessa. que parece Frankenstein, só que não é Frankenstein. Aham. Não Eu, lembro. Tem um a senhorzinho, única, tem a um única pessoa que eu morria de Tem um medo, mordomo, não sei que é porquê, careca. era a mãe. Logo a melhor personagem. Depois da Wandinha, a Ah, melhor mas ela era personagem. meio sinistra, gente. Como é que é o nome Uma dela? família- eu não me lembro do nome dela. Mortiça? Mortiça. Olha o nome já. Ah, Pô. por isso que você tem medo? Não, era a infância, eu tinha morrido de medo. É tipo Não, cachorro é meio medinho mesmo. Quando eu era criança eu tinha medo. Não, eu sempre gostei. Inclusive, eu já fui numa festa fantasia vestida de Wandinha. Mas você sabe que tem uma polêmica. Aí já vou soltar, hein? Em cima de. O olho dele brilha quando ele traz alguma coisa polêmica, já Não é percebeu? essa tela gigante que está atrás dela aí. Olha, estamos com o cenário. Cara, Deus é Não, bom. calma aí. Não. Estamos... Quem tá acompanhando a gente desde o primeiro episódio, desde quando ainda éramos apenas áudio, tá vendo a nossa evolução e como Deus tem operado. Cara, Deus, muito obrigada. De verdade. Muito obrigada, porque eu sei que tem gente que ora pela gente. Amém. Tem gente A gente que acabou de ora. receber uma mensagem antes de Sim, começar. a gente ora, tem gente que ora, tem gente que profetiza. Então, muito obrigada de verdade. Quem tá aí Como, orando, intercedendo pela gente. Caraca, como foi feito pelo Fred. Eu quero agradecer a todo Eu só mundo. queria dizer que foguete não tem ré, hein? Eu queria agradecer a todo mundo que prega teologia. Tem. Quero agradecer a todo mundo que prega a teologia da prosperidade. Que prega que se você entregar o teu carro, tu vai ganhar outra. A gente que não tem carro, a gente entrega nada. A gente não tem carro, a gente só entrega conteúdo. E aí, Entretenimento gente? para- Mas fala, você tava falando da Wandinha? Eu? É, Da tava família falando. Addams, você ia jogar já. uma... Para de comer Para a de comer, isso não é pipoca. SMR, não. Olha só. Então, o que acontece? Existe uma polêmica em cima dessa série da Wandinha. Eu não a vi ainda. Porém, isso me remeteu a umas outras polêmicas que já surgem desde, sei lá, dos anos 2000. Uma amiga minha tava conversando com ela sobre esse tema que a gente ia tratar hoje. E ela tava me falando sobre... Ela me mostrou um podcast que um cara tava falando sobre os anos 2000 nos Estados Unidos. E como algumas polêmicas relacionadas a famosos começaram a existir e que eram fomentadas pela própria igreja protestante do americano da época, porque as pessoas estavam deixando de frequentar as igrejas. E o protestantismo estava em queda nos Estados Unidos. Nossa. Então, Então era como se, tipo, eles estavam estragando a medo- imagem. não, vamos supor, Illuminatis, histórias envolvendo artistas como Beyoncé, Lady Gaga, a história Jackson. do olho que tudo vê, aquelas paradas todas, eram construídas pela indústria da igreja para que a população tivesse medo e voltasse para a igreja. Então, assim, algumas coisas eram muito bem esquematizadas para levar a uma certa demonização daquele entretenimento, para que as pessoas pensassem assim, o juízo final tá chegando. Ou as pessoas pensassem assim, nossa, o mundo, eu tenho medo disso aqui, eu vou pra igreja. E aí, de fato, as pessoas começaram a voltar para a igreja porque existia um movimento de seita de uma nova ordem mundial que era baseada em Hollywood, que iria dominar o país e
no geral o mundo. Não, e Hollywood é meio que o centro, né? Porque não tem como a gente pensar em cultura pop sem pensar em série, filme, onde tudo é feito ali, né? Não, tudo é ali, né? Tipo É. assim. E assim, tudo se baseava em torno disso. Eu não tô dizendo que é o caso da série da Wandinha ou qualquer outra série, que de fato seja esse caso. Porém, isso acontece. E acontece também, assim... eu acho que, cara, é uma parada muito difícil de ser tratada, porque é muito pessoal. A gente vai cair dentro de muita coisa. A gente vai cair dentro do filme de terror, a gente vai Sim. cair dentro de... E aí, a gente leva pra uma parada que é... Cada um tem a sua teologia, a sua espiritualidade e o seu tipo de pensamento com respeito a isso. Há coisas que eu vejo coerência e há coisas que eu não vejo. Eu vi uma série, eu não cheguei a ver, mas vi alguns vídeos da série, eu esqueci o nome dela, era Sabrina. Irmão, Sabrina eu que é achava da- pesado. da- Sabrina eu achava Sabrina pesado. é pesado. Sim, sim. Tá. Só que é uma nova versão que a Netflix lançou. De fato, gente, Tinha é pesado. rituais. Mas aí você vai pegar e vai dizer, isso aqui de fato, na minha concepção, é pesado. Na minha concepção tem algumas coisas que não são legais. Mas você volta lá para os anos 2000 e você vai ver que tinha coisas que não tinham coerência nenhuma. Eu tava vendo, inclusive, hoje, lembrando da época que Rebelde era viral. RBD era... E o mano, nome Rebelde, nossa. Nossa. tudo de pegação Sim, sobre eu Rebelde. também. Nossa! Foi E tipo brincadeira. assim, Salva-me, era uma música deles que o pessoal falava que se você colocasse de trás pra frente, a música falava um monte de Ai. coisa, Desculpa, de, eu bati meu de, pé. de diabo, disso, daquilo outro que vai levar sua alma. E na verdade nunca teve isso. E inclusive, um jornal latino, se eu não me engano, do Chile, alguma coisa assim, na época, e eu fui pesquisar, eu vi isso, ele fez uma reportagem retratando justamente que o movimento era esse, de trazer pessoas para mais perto de Deus, trazer pessoas de volta para a igreja através do medo. Então, o medo era imperado em cima disso, colocado em cima dessas Isso ideias. funciona muito bem, né? Funciona. Funciona muito bem. Funciona. Tem forma melhor de você atrair crentes de volta através do medo do que Com do medo de morrer? Cara, com medo de não ir pro céu? assim, ó, eu sou um forte consumidor da cultura pop. Sou um forte. E, como tu disse, tem coisas que tem sentido, a crítica nisso, a crítica cristã, mas tem coisas que eu fico, mano, tá exagerando. Parece que é tipo assim, às vezes, eu não gosto do preço de tal coisa, vou criticar. Mas eu assisto tal coisa porque eu gosto. É Você entendeu? tipo medir a vida do outro com a sua dois própria pesos, régua. duas medidas. Tipo É, assim, um Porque peso, não duas serve medidas. pra mim, eu já acho que não serve pra Exato, absolutamente tá ninguém. ligado? Mas assim, com uma visão cristã, o que você consideraria que um cristão não deve assistir, por exemplo? Complicado, né, cara? Porque vamos supor, eu penso assim, que nem teve um burburinho tem um tempo atrás sobre até a série The Chosen. Que os atores e a empresa que tava fazendo a série não era cristã. Era mormon, se eu não me engano, os Santos do Último Dia, algo assim. Mano, deu um bafafá. Mas tinha muita gente falando assim, gente, o cara tá interpretando Jesus, aí a proposta da série é sobre Jesus. Então se foca no que o cara tá atuando, o que o cara tá tentando passar a mensagem. Aí eu penso, pô, então eu tenho que trazer também, pensar em conta, quando a pessoa também não é cristã, mas tá, ela, beleza. Consumindo um conteúdo ela tem gospel. a ideologia dela, política, social, totalmente diferente da minha, mas ela tá interpretando uma personagem. Então, tipo assim, poxa, eu não posso criticar uma série, um filme, um desenho, pelo simples fato que a pessoa que tá encenando ou tá produzindo, pô, essa pessoa não é. Apesar que tudo vai influenciar aquela pessoa. Cara, mas até as próprias novelas da Record, as gospels, né, novela da Bíblia, mais da metade do elenco não é Sim. evangélico. E convenhamos, vamos jogar aberto. A gente nunca, na história da igreja, teve produções de qualidade cristãs. Não Sim. tem, mano. Bíblia também pra mim é Eu um... acho que, A gente- pra mim, preferida. O a entretenimento produção- cristão sempre foi de baixa renda, sempre foi de baixa produção. A gente sempre via coisas que tinham furo pra caramba. A gente sempre... Pra mim, eu acho que a maior produção cristã, se assim The podemos Chosen chamar, veio trazendo isso. Não, mas nem Chosen. antes de The Chosen, eu acho que foi Deixados para Trás. Não, e pra depois mim, mano, A Paixão de Cristo. Pra mim, tipo assim, tem a Paixão de Cristo, mas é tipo assim, tá escancarado que era cristã. Algo voltado aos cristãos.
Cristãos. Então, Tá. mas também teve uma, que tipo assim, não é escancarado que é cristão, mas a mensagem de Cristo, que é Nárnia. Sim. Mas, cara, Nárnia, eles usam efeito de fantasia. Mas eu já ouvi dizer que o autor não é cristão, né? O autor é católico. Então, mas tipo E aí, não, mas- sim. E eu vi muita gente criticar também Não, por C.S. isso. Lewis é cristão, pô. Não, então, mas eu vi muita gente dizer que ele não era cristão, que ele era católico. E as pessoas comparavam como se a história fosse cristã e tipo, foi escrito por um cara que não é cristão. Então as pessoas vão criando as teorias delas. Uma redezinha Sem- de intriga, né? Cara, aí eu Acabar penso derrubando assim, isso. aí eu penso assim, pô, sou opinado. Cara, ele usou efeito de fantasia, pô. Como é que é o nome Não é centauro. É o cara que tem a perna de bode e o corpo de humano. Eu esqueci o nome Ai, não vou desse lembrar. personagem mitológico. Mas, mano, é fantasioso. pô. É um centauro. É centauro? Centauro? É centauro? É um centauro? centauro. É um centauro. Tá afirmando aí já. Ó, gente, ele acredito- tá gente, Eu não, afirmando. não tô falando. Eu não sei se é centauro. Ah, sim, pelo que eu me lembro, baseado nas minhas experiências de... Mas centauro é o corpo todo. Não, Não, pô, é- metade Olha no do Google, corpo. Pra cá é gente. cara de corpo de cavalo. Eu não tô É sem falar. centauro. Olha aí. Não... Eu sou formado em Percy Jackson, pô. Então, ele não é centauro é o outro. Pô. Peraí. Caraca, ele vai ver centauro. Ah, Ele não, vai tem que aparecer ver. a marca de tênis. Apareceu. Não, coloca o É, humano, pô, metade centauro, humano, não é? metade- Não. Isso Não é aí, esse ele que tá se- com o corpo do cavalo. Sim. Tem um que é só Ué, mas não era isso? a perna de bode. Ah, de bode. É, Ih, de tá. bode tem Percy Jackson, não tem? Então, eu quero saber o nome daquele. Eu esqueci o nome daquele. Vai Enfim. falando. Então, é um personagem mitológico, pô. Da mitologia grega, se eu não me engano. Mas o cara, mano, ele usou de artifício. Sim. Ele tá Sátiro. criando- Sátiro, Sátiro. isso aí. Ó, e tipo assim, aí a pessoa que é mais conservadora, pô, mas olha o nome também, sátiro. Aham. O nome mais, como é que é? Como é que é? Mais dark, mais pesado. Então, tipo assim, tudo, cara, que eu penso que é mitológico, pra mim tá errado. Pô, mas o cara, o autor, teve uma ideia brilhante. Vou falar sobre a mensagem de Cristo, só que usando a fantasia. Sim. Eu tava vendo um Mas vídeo a do gente- Augusto Nicodemos, Deixa ele ela terminar falou... que eu já falo. Perguntaram pra ele justamente se assistir filme de terror era pecado. E ele falou: não tem como ser pecado se você já assiste aquilo sabendo que são atores Sim, eu penso muito interpretando, nisso, cara. Eu penso muito encenando. Mas eu concordo, mas eu acho que tem um porém. Por exemplo, eu tenho uma regra pra mim. Eu não assisto filme de terror que mexa com magia negra, que tenha uma dose de espiritismo, tipo, possessão, essas coisas. Eu não me sinto confortável assistindo aquilo. Só que, pra mim, essa regra se aplica a outras produções. Por exemplo, eu não assisti Game of Thrones porque nas primeiras cenas eu me senti extremamente incomodada. Porque eu senti que aquilo era muito pesado pra eu estar assistindo. Então, assim, é algo pessoal. De repente, pra você, não tem nada a ver. De boa assistir um filme de terror que tenha, sei lá, alguém possuído. Enfim, da mesma forma que está de boa assistir filme com cenas sexuais muito pesadas. Enfim, eu acho que o limite da cultura pop pra gente tem que ser muito individual. Eu não posso apontar e dizer que fulano tá pecando ou não tá pecando, vai pro céu ou não vai pro céu por estar assistindo isso. Então, esse limite, voltando no que você tava dizendo, é sobre essas produções e a forma que elas usam pra pregar o evangelho, pra levar o evangelho, coisa do tipo. Mas foi. Tipo assim, eu não conheço. A Nárnia foi. A ideia era essa. O César já tinha Eu falado nem sobre lembro isso. de Narnia, eu vi uma vez e Só nunca que mais. aí, eu já vi muitos debates a respeito desse uso de fatores externos, aí eu trago pra cultura pop, pra pregação do evangelho, ou pra alcançar alguém a respeito do evangelho. E era exatamente sobre isso que eu queria saber a opinião de vocês. Deus pode falar através de algo que é dito como secular, por exemplo, porque a gente vai pegar o exemplo, por exemplo, aconteceu alguns anos atrás, acho que 2019, isso, 2018, não sei que foi antes da pandemia. É uma polêmica muito grande com um vídeo que viralizou do Cláudio Duarte, em que ele tava dando uma pregação numa igreja e ele usava o Rei Leão como exemplo, e aí, tipo, ele descrevia toda a história do Rei Leão, passeava por toda a história do primeiro filme, pra descrever como Simba foi se construindo e tudo mais, e aí ele trouxe uma palavra em cima daquilo dali. Aquilo na época rendeu muito, de gente que apoiou, de gente que não apoiou, de gente que... E aí, eu
de certa forma, fico meio assim, porque se eu pegar a Reforma Protestante, Lutero tá falando, ó, só a Escritura, só a Escritura basta, só a palavra basta, só através da palavra que se é pregado. E aí eu vi teólogo também já criticando isso. Teve uma outra polêmica também com uma cantora gospel, que o cara também na pregação foi criticar ela e ele bateu muito nela, porque ela usou justamente o livro das Crônicas de Nárnia pra evangelizar e pra pregar no Instagram dela. Isso rendeu muito. E teve uma também da Fernanda Brum, que ela falou que quando ela era jovem, ela tava num momento que ela tava desviada. E ela foi num show do Renato Russo, se eu não me engano. Ou ela ouviu alguma coisa. Eu sei que ela ouviu a música e ela falou que Deus falou nitidamente com ela na parte. Você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Que era exatamente o que ela tava passando naquele momento. E ela tava pedindo uma resposta de Deus. E ela enxergou ali uma resposta. O que vocês acham disso? A cultura pop interfere... E aí, o que vocês acham Primeiro de disso? tudo, eu não acredito em cultura pop e entretenimento como secular e gospel. Isso pra mim não existe. Cultura pop, ela vem de popular mesmo, de algo em massa, de algo que toma o todo. Se é o todo, é o todo. Eu não sou alecrim dourado porque eu sou crente, então eu não vou assistir nada, eu não vou consumir nada. Esse é meu ponto de partida. Segundo, Jesus pregava por parábolas. Sim. Se só as escrituras bastam, por que ele usava parábolas? E ele fala que ele usava de parábolas para atingir pessoas que não entendiam. Sim. Só aí, essa é a minha resposta. Não tem mais o que acrescentar. Cara, tipo assim, mano, eu acho que tudo... Não é tudo me é lícito, mas tipo assim, mas nem tudo me convém. Eu posso usar a estratégia... Claro, não é eu vou usar a estratégia porque eu tô pensando em farmar dinheiro, algo do tipo. Eu quero pegar tal nicho de jovem, ou tal nicho de adulto. Cara, peço... Vai que Deus dá uma... Pô, pode fazer isso aqui. Eu acredito muito em Nárnia, mano. A pessoa não pode nem ter aceitado Cristo através do filme. Mas o princípio dela como cristão, como ser humano, ela... Pô, o cara fez mas isso. Outro exemplo, um grande exemplo pra cultura pop mais perto da gente, mano, é o próprio Capitão América. O primeiro Vingadores, a mulher fala, não vai falar que eles são tipo deuses. Ele fala, o Deus que eu conheço não é assim. Mano, tipo assim, quem é cristão vai reconhecer, cara, o cara é cristão. Tipo assim, o cara entendeu? Mano, tipo assim, você percebe que o cara é íntegro, pô. O cara, tanto que ele foi o digno de ele levantar o Mjolnir. Cultura pop. Só falar uma coisa aqui. Ele pegou uma pauta que eu ia trazer, gente. Que filho da mãe. Não tem mais o que falar. Até semana que vem, gente. Então, eu penso muito nisso. Mas eu sabia que o Paulo ia trazer coisa. Mas é o que a Laís falou, cara. Tipo assim, mano. Cultura pop é de tudo. Cara, não tem como a gente viver numa bolha separada do mundo. Tá ligado? É o que tu falou também no início. E mano, até porque o entretenimento gospel que tem pra gente... Eu ia falar... Mano, o conteúdo cristão que tem pra gente... José, o príncipe do Egito. Mano, é ruim, mano. Não, até filmes mesmo que tem uma mensagem cristã. Cara, eu não sei se vocês... Não sei quantos filmes cristãos vocês já assistiram. Eu assisti alguns, mas hoje em dia eu confesso que eu desisti. Porque é exatamente igual. É sempre o núcleo de uma família ou de um grupo de amigos. Aí tem um que ou tá revoltado ou acontece uma tragédia pra que ela tenha um encontro, pra que aquela pessoa tenha um encontro com Deus e no final ou ela se converte ou a história de vida dela converte outras pessoas. É um testemunho. Não tem sempre nada de diferente. Aí, por exemplo, a pessoa que é aversão a Deus, ela é totalmente ignorante, ríspida. Sim. Mas a pessoa que é, ai, Deus, fica sempre com uma cara de pastel, cara. Eu fico, mano, isso não me pega, pô, tá ligado? Pra mim, eu acho que o filme das antigas aí, que mais, apesar de eu não ter gostado, mas que mais se difere disso, dessa estrutura, é Deixá-los para Trás, que fala de arrebatamento e tal. Que, inclusive, é algo que ficou na minha cabeça. Eu lembro de não dormir por dias, achando que eu ia acordar de manhã, minha mãe já teria sumido. E Megiddo também é, né? Megiddo também é sobre a luta do Apocalipse. Você sabe que tem uma... Eu já vi um podcast com um cara falando que isso ofendia muito ele, porque ele era ateu. Isso o quê? Ele era ateu. E ele sempre via os... E de fato é isso.
os filmes cristãos retratando um ateu simplesmente como alguém ignorante, burro. mano. E que no final a pessoa era só uma revoltada com Deus e queria se converter através do testemunho de alguém. Ele falava, cara, isso é extremamente ofensivo. E de fato, é. Sim. Porque se o cara é ateu, às vezes ele tem as crenças dele pra ser. Ele tem. Não os necessariamente ele motivos se dele pra decepcionou com Deus. Sim, É. entendeu? Às vezes ele tem os argumentos dele, seja lá científicos, físicos, seja o que for. E aí reduz o cara a um, tipo, eu sei lá, meu filho morreu de câncer, me revoltei com Deus e eu deixei de Não acreditar acredito nele. mais. Cara, vamos supor, tem uma saga que eu gosto muito, que é Harry Potter. Mano, minha mãe Do demônio! Então, não, mas tipo assim, Tem bruxaria. exemplo, a minha mãe fica falando, pô, fica vendo esses filmes e tal. Eu fico, mano, mas mãe, não, fica vendo esses filmes que só tem maldade, algo do tipo. Eu falei, mãe, pra um filme ficar interessante, o mal tem que ser mal. O filme, uma coisa que eu não gosto do filme de o gospel é que o mal não é mal. O mal, tipo assim, é o que é a pessoa ríspida, mas nunca, tipo assim, não tem, tipo assim, a carga dramática, você, caraca, interessei por esse filme. Aí você pega, sei lá, um Thanos da vida, um Voldemort, pô, dá carga, tipo assim, eu sou mal, ponto. Beleza, tem uns em voltas do filme ali. O autor pensou nisso? Não sei. O produtor pensou nisso? Não sei. Mas é o que a gente sempre fala muito, cara. Cabe a pessoa se entender e se conhecer com Cristo pra falar, pô, isso basta pra mim, que nem tu falou. Pô, filme de posição eu não gosto. Mano, beleza, tem gente que não gosta mesmo. Mas tem gente que não gosta pelo simples motivo, tipo assim, eu já passei por algo espiritual sobre isso, eu entendo o peso espiritual que tem sobre isso. Eu vi o Bibo falando sobre filmes que tem muitas cenas sexuais e tal. Ele falou, pra mim, não me incomoda, mas porque eu não tenho problema com pornografia. Sim, exatamente. Se de repente é uma pessoa que tem problema com pornografia, ela não deve assistir. Ele vira um gatilho pra ela. E aí eu queria até entrar nesse assunto. E a tal da legalidade que a gente fala? Se a cultura pop é pra todos, se a gente assiste entendendo que ali é uma interpretação, é um ator trabalhando, onde entra a legalidade? Porque a gente ouve muita gente falar, eu não vou assistir isso porque eu tô dando legalidade pro inimigo entrar na minha casa, na minha vida. E aí? Eu acredito. Piamente. Eu acredito que, assim, mas o que seria essa legalidade? Por exemplo, eu assisto um filme de terror que tem a possessão. Não, e aí o demônio tá ali manifestando. Não vamos no filme de Não terror. vou assistir porque eu tô dando Vamos legalidade. Fato, vamos lá. Harry Potter. Porque o filme de terror é um nicho muito separado. Vamos, tipo assim, mano, uma coisa que... Stranger Things. Mano, você parar pra perceber a série se tornou uma série espiritual. Dark, total. Tá ligado? Então, tipo assim, vamos falar de algo que é muito popular mesmo. Stranger Things seria uma legalidade, tipo assim, pro... Não, inclusive essa última Mas, temporada então- teve uma polêmica em volta dela, Exato, né? exato. Que era mas um aí cunho cristão. tem dois pontos aí pra mim. O primeiro é a pessoa que enxerga isso. Eu vi até um post na época. Foi um post que viralizou. Um carrossel assim de informações, né, no Isso. Instagram, falando sobre a série, sobre essa visão espiritual. Falava sobre a semelhança do mundo paralelo, da enfim. série com a nossa vida espiritual. E aí, tipo assim, o cara construiu aquele post. Foi uma visão que talvez ele teve a respeito da série. Não foi uma visão que eu tive. Pelo menos não até ver o post. Eu Sim, também. também. E aí eu entro nessa questão de que, tipo assim, essa pessoa que construiu isso, ela trouxe isso com um fato de informação ou com um fato de, tipo, eu estou enxergando aquilo que você não consegue enxergar. E para Portanto, de eu ver sou porque- mais espiritual do que você. Eu não sei se... Entendeu? Porque pra mim existem coisas, cara, contudo, que naquilo que você é fraco, eu vou ser forte, naquilo que eu sou fraco, você vai ser forte. Cada um tem que se conhecer. Existem momentos e coisas que dão legalidade? Existem. Só que eu não tenho conhecimento sobre tudo. A parada do funk, por exemplo, que aquele rapaz traz naquele podcast, no Hub, que ele fala sobre isso. Era um conhecimento que eu não tinha. Também não. Então, assim, vai pra muita coisa.
Vai pro que você conhece, o que você não conhece. E eu acho que o Espírito Santo te incomoda. Sim. Eu já passei por situação de estar assistindo determinada coisa e o Espírito Santo me incomodar e falar, isso aqui não é pra você assistir. Então a gente também tem que partir daí, né? Do conhecimento e do quão íntimo você é de Deus pra você entender que aquilo não é lícito pra você assistir. Que nem, vamos supor, uma situação que acontece muito comigo. Já até falei com vocês algumas vezes. Cara, com música, eu absorvo muito a música. Aí vamos supor, você tá tocando uma música, sei lá, a mensagem da música, sei lá. Pai Nosso, só que é a versão do demo, do Cramunhão. Mano, eu não vou ver porque eu falei, cara, eu escuto música o tempo todo. Se eu gostar da música, eu vou querer estar escutando aquela música. Porque eu gosto da música. Agora, com filme, série não é tanto, mas filme que eu consumo muito, mano, eu consigo ter, não o discernimento, mas o start, tipo assim, daqui eu paro. Tipo assim, acabou a sessão de cinema, mano, eu entendi que aquilo ali foi um filme, ponto. Não vou viver mais aquilo. Tem gente, mano, que eu conheço, que vive o filme, pô. Sai do cinema fazendo teia, sai do cinema voando. Porque, tipo assim, a pessoa não consegue entender que aquilo ali, pra ela, é um entretenimento. Pronto. Tá ligado? Irei confessar uma coisa. Eu... Tem uma música que, tipo assim, eu parei de ouvir, obviamente, depois que eu vi a letra, vi que a música realmente é, não sei se ela é profana e tudo mais, e o nome da música é Take Me Church. Mano, a música é muito não, mas, pô, a música é muito boa. A música tem uma levada batida é realmente muito boa, muito mas boa. A letra é. Mas a letra realmente é difícil. Inclusive, crentes, vocês olham a tradução das músicas que vocês cantam, porque eu já vi vídeo de igreja. Sim. Divulgando arte com essa música. Com essa música. Sim, cara, divulgando arte. Eu já falei aqui, tem uma música do AC/DC, cara, que eu me amarro muito, só que o nome da música, em português, como você falar em inglês dessa música, mano, é Caminhando para o Inferno, pô. O cara conta ele caminhando para o inferno. A música é isso. Eu escutava direto quando adolescente. Quando eu tive um pouco de discernimento espiritual, eu falei, cara, o que eu tô ouvindo, cara? Eu vou pra igreja falando que vou pro céu, mas eu canto uma música todo santo dia que vou pro inferno. Mas músicas... Cara, eu acho que vai na mesma linha da pessoa que canta um sertanejo falando, ai, que meu marido me traiu. Exato. Que a minha... Não, outro dia, só um parêntese. Eu tava parando pra refletir sobre música sertaneja. Vocês já pararam pra reparar que não existe um casal feliz no sertanejo? Não tem. Não no sertanejo, os cantores não. Tipo, nas músicas. Não. É sempre um que traiu o outro, um que tá sofrendo. Repara uma coisa, repara uma porque é música de bar, né? A música, o envelope da música é nessa linha. Mas os cantores, os artistas, mano, estão casados de boaça. Tem uma vida de boinha na vazindinha deles. Posta vídeo no Instagram de boas, mas a música dele é pra galera da bad vibe. Tipo Exato, assim, mano, que tá na fossa. Isso aí, eu fico, mano. Então, mas aí, uma pergunta. Vocês acham que quando essa música, por exemplo, é produzida, é feita, ela é intencional? Algumas vezes sim. Porque existe casos, né? A gente sabe, né? De gente que ou faz pacto, ou sei lá o que, oferece o material. É com a intenção de entrar na cabeça das pessoas? Ou então até entende, ou é mano. Só um... Vamos supor, vamos supor, tem o Michel Teló, por exemplo. Ele explodiu com uma música. Então hoje em dia você não vê mais falando, o Michel Teló lançou mais um hit, sei lá o que, do momento. Não, porque aquela música dele bombou. Mas tem artistas, cantores, mano, que eles entenderam a fórmula de a galera ouvir, pô. Que é só música de fossa. É só música bad vibe. Eu vou te falar, eu já conversei sobre isso com outras pessoas, eu sempre falo a mesma coisa. Pra mim, todo artista, produtor, diretor, autor, todos eles têm uma cosmovisão. Todos eles têm uma ideologia. Sim. Todos eles têm, seja pra bom ou seja pra ruim. Todos eles querem, de alguma forma, introduzir algo daquilo que eles acreditam como verdade, para que toda a sociedade acredite como verdade. Sim. Existem coisas que hoje, para essa geração, é normalizado que para nossa não é. E que para a próxima vai ser muito mais normalizado ainda. Isso foi instaurado muito através do cinema, das séries, da TV, dos programas. Tudo isso, a gente está aí diante de um evento que está acontecendo agora, que é promiscuidade pura. Exato. Mas assim, irmão... E tipo assim... Mas isso, em algum momento, o pontapé desse evento, não do evento em si, mas da situação, foi dado lá 10 anos atrás, a gente percebeu. Alguém começou. Não, tá ligado? Eu falo rapidinho, eu falo muito com meus amigos, é que tipo assim, eu
eu não gosto de assistir reality show por conta disso. Porque parece que a pessoa tá assistindo, primeiro, ela se instiga a ser fofoqueiro. Ela se instiga a ser fofoqueiro. Tá ligado? E, tipo assim, o ser humano é fofoqueiro, sim, naturalmente. mas o reality show, tipo assim, bota ao extremo, aumenta o volume daquilo ali. Aí vamos supor, eles nunca vão botar uma pessoa, que nem eu, você e o Gabriel, que tem o mesmo pensamento, vai botar nós três, e o quarto elemento é totalmente o avesso da gente. Pra gerar gente ruído. Fight. Exatamente. E bota sempre uma pessoa que vai gerar a atenção. E nesse bololô todo, nesse grupo, tem um que é tipo assim, ó, ele é o diferente de todo mundo. Só que ele daqui a um ano, ele vai ser o espelho de todo mundo. Tá ligado? Ele vai... o próprio Big Brother. Quando o Boninho chama as pessoas, ele monta o time que ele quer. Ele monta a história que ele quer contar. Porque, tipo assim, parece que, vamos supor, nesse grupo, vou pegar uma pessoa. Uma pessoa, ela não faz parte da cultura pop do momento. Mas daqui a 10 anos ela vai ser. Cara, tem uma coisa que eu não sei por que aquilo me impactou tanto, porque já tinha tido outras edições daquela forma. Mas sei lá, aquilo mexeu muito comigo. Em 2020, na edição de 2020, que foi a maior edição do Big Brother, porque tava todo mundo na pandemia, muita gente ficava assistindo e tudo mais, mas antes disso, antes da pandemia estourar, o Big Brother já tinha começado e eles fizeram a casa de vidro dentro de um shopping. E cara, aquilo me incomodava de um jeito. Eu não sei se era não sei, mas me incomodava porque assim... Eu falava, gente, as pessoas têm noção do nível de sociedade que a gente chegou? Tem uma casa de vidro no meio de um shopping e as pessoas ficam multidões em volta dessa casa, observando a pessoa dormindo, observando a pessoa almoçando, com o celular... Literalmente um zoológico. Laboratório, cara, e tipo assim, aquilo naquela... Eu falei, cara... Eu não sei, é porque me dava a impressão de que todo mundo já tinha normalizado e beleza, ok. Ele normalizou? Mas sim, normalizou. Na minha visão era tipo assim, mano, a gente não tem noção do quão absurdo, do quão louco isso é. Tipo, você tá dentro de um shopping, irmão. Tá todo mundo observando tudo que você tá fazendo. E muita gente, assim, com a câmera ligada, com o celular, olhando. Às vezes a pessoa, elas simplesmente estavam dormindo e tinha gente em volta. É muito bizarro. Mas se você parar pra pensar, é a mesma coisa de quem assina pay-per-view. Às vezes você tá lá de madrugada, depois de uma festa do Big Brother, que a galera já tá dormindo, você tá sentado na frente da TV vendo eles dormindo. Cara, eu citei isso, Gabriel, antes de tu chegar. Alô, Globoplay, libera aí pra mim em janeiro, por favor, tô zoando. Eu falei isso, Gabriel, antes de tu chegar. Eu falei, cara... Tinha uma conhecida que vendia hambúrguer lá perto de casa. Mano, o pessoal dormindo, ela ficava de frente pra TV, tipo assim, não vai acontecer alguma coisa. Não, eu já fiquei muito, eu tinha pay-per-view. Eu ficava, tia, não é possível. Não vai acontecer alguma coisa. Mas é uma necessidade que a gente tem de saber da vida do outro. Então, tipo assim, aí com o tempo, cara, eu vejo que é o que tu falou, tudo da cultura pop tá pra ensinar alguma coisa. Mano, não tem pra onde correr. Só você perceber, vamos lá, a primeira fase da Marvel pra essa nova fase da Marvel. Mano, mudou, pô. Tipo assim, mano, aceita esse modelo, que é esse modelo que vai ser agora daqui pra frente. Muita gente não tá curtindo? Não tá, mas tá dando pra eles as visualizações que eles querem que tenha, tá ligado? E vai mudando o mundo, mano. É o público que tá dando dinheiro pra eles nesse momento. Exatamente. Paulo, aí falando em mudança... Pega água ali. O que tá gente, a gente precisa ver aí como é que tá rolando. Falando em mudança, a gente vê uma mudança da cultura ali no início dos anos 2000 e pra agora, né? Só que, com relação à igreja, lá nos anos 2000, a gente tinha aquela coisa de crente não pode ver isso, crente não pode consumir aquilo. E hoje em dia, tá muito mais liberal. Tipo, nada a ver, crente pode fazer. Inclusive, hoje o Emerson, quem não assistiu o episódio do Emerson... Pode assistir, que ele já veio, foi nosso primeiro convidado. Postou algo sobre isso, sobre o não tem nada a ver. Porque hoje em dia, se você reparar dentro da igreja, a gente tá assim, não tem nada a ver, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E o que vocês acham? Vocês acham que esse liberalismo mais prejudicou do que ajudou? Ou nos ajuda a alcançar as pessoas que ainda não estão na igreja, que ainda não conhecem Jesus? Como é que fica esse paralelo? Cara, a minha opinião... eu também quero água, mas meu copo tá sujo do líquido preto. Querer? Pega um copo lá pra mim, por favor. A minha opinião é o seguinte, cara. O nada a ver, pra mim, existe. Com certeza. Só... E leva a gente pra muito longe. E existe um fato, até no fato do eu consumir o nada a ver.
Nada a ver. Só que o que acontece? A gente não tem maturidade espiritual e mental pra entender. Isso tá bom pra mim, isso tá bom pro Espírito Santo. Então, por isso, pra mim, aí volta no que o Emerson, o post até do Emerson, o que tem muito sentido. Como a gente não tem discernimento, tipo assim, o que é bom, o que é errado pra gente, a gente acaba, tipo, mano, vamos limitar pra não fazer tal besteira, tá ligado? Pra não isso se tornar uma bola de neve no futuro e tirar a gente da presença de Deus. Mas você acha que lá... Eu não precisava falar de boca cheia no microfone, né? Porque sua fala acabou antes. Tem um microfone, tá te tampando. Mas é que lá no início dos anos 2000, o excesso de proibição eu acho que atrapalhou muito também, né? Afastou muita gente. O tanto de gente que... Que é isso? O tanto de gente que saiu da igreja por querer fazer as coisas, querer assistir... Eu, por exemplo, sou crente a vida inteira. Acho que vocês também, Mano, né? Rei Leão, pô. Sua mãe... Pois é, tinha coisas que sua mãe não deixava você assistir. Falava que não era de Deus. Vou contar um caos aqui. Mano, eu era muito fã do Rei Leão. Eu tinha a fita verde da Disney, pô. Um certo dia... Só um parêntese. Você se lembra que você me fez assistir Rei Leão, né? É verdade. Só um parêntese. Se eu contar que eu nunca tinha assisti feito. o Rei Leão, vocês vão Ai, vai. acreditar? Não é possível, Não gente. fala isso perto do Paulo, não. Ah, mano. Ele me fez assistir os 3 filmes do Rei Leão e Mano. ficou indignado porque eu nunca tinha Sábado feito. retrasado, sábado passado, a pregação, o rapaz falou que quem falou com cima foi o Mufasa. Eu falei, não, foi o Scar que falou depois que o pai dele morreu. Por que você não corrigiu igual Não, o menino mas não corrigiu foi. o pastor? Eu falei, pô, foi o Scar, mano. Mas, Vamos fazer um mutirão, porque eu nunca assisti o Rei Leão. Então, eu não fui uma criança Disney. Quando eu era criança, eu não assistia Disney. Eu consumia outro tipo de desenho. E aí eu lembro Que que... desenho, Laís? Cavaleiro do Zodíaco. Ah, meu pai. Pega, gente. Desse tipo aí. Ficou E preso aí- lá até hoje. E aí, a minha antiga chefe fez um mutirão no escritório pra eu assistir um filme da Disney por final de semana. Assisti 3. Eu não adianto. Ué, Eu não que sou. isso, Eu gente? assisti Mulan. Amei Mulan. Inclusive, Mulan, se você estiver aí em algum lugar. O live action é Te ruim, amo. mas o Mulan, assisti aquela Toy do cabelo Story. vermelho. Nunca assistiu Toy Story? Não, Qual? Toy Story não é Vermelho? Disney. Vermelho? Ah, é Pixar, é verdade. Não, é Disney sim. Hoje, Toy Story é Pixar. Disney sim. Claro que não. A Disney fechou o contrato com a Pixar, o primeiro. Tu vai falar, foi vai discutir com... Toy Tá bom, eu Com não o era uma CEO criança da Disney, Disney. então eu não posso falar. Mas Toy Story eu amo, já assisti várias vezes. Eu assisti nessa maratona Mulan, Lilo e Stitch, que Maneiro também gostei. também, maneiro. Gostei. Demoníaco pra caramba. Tô zoando. Ah, crentão. Eu sou Tá repreendido. crenta. Qual foi o terceiro que eu assisti? Ah, assisti A Bela e a Fera e assisti... Qual dos Não foi anões? três, Dos pô? anões, dos anões. Branca de Branca Branca de de Neve. Neve? É possível. Assisti Meu Branca de Deus Neve. do céu. É dos anões. Eu não sou pessoa Disney, já Então, falei. aí Não, nem voltando tenho a minha, sonho de ir ao pra meu Disney. causo. Mano, quinta-feira, 10 da manhã. Cheguei da escola 10 da manhã. Mano, começou um debate em certa rádio. A rádio simplesmente falou que Rei Leão é do capeta. Porque tinha uma tal cena que o Simba caía assim Do sexy. do sexo. Isso eu sei. Mano, a fita foi voando pra parede assim, num estalar de dedos. Tipo assim, que eu fiquei inacreditável, eu fiquei incrédulo. Mentira, sua mãe jogou a fita na Porque ela falou que era parede. do demônio, pô. Mentira! Mano, tipo assim, é o que tu falou. Paulo, ai, senti aqui a tua dor. Tá vendo? Tipo assim, no início dos anos 2000, eram tanto proibições. Não, tipo você assim, que tinha era tudo pra errado. crescer revoltado, né? Cara, e nunca que, mais tipo querer assim, entrar numa aconteceu, igreja. tipo assim, qualquer coisa era do capeta. Cara, Tipo assim, é o que até o Nico Nain falou num podcast. Às vezes o capeta que tá ganhando Tá fama... quieto lá que na dele. Mano, caraca. eu conheci gente que não, por um tempo parou de beber Coca-Cola por causa do Alô Diabo. Sim, sim. Não, eu vi uma... Não ia no Carrefour. Eu tive essa fase na minha antiga igreja, de que tudo era proibido. Minha mãe queria queimar um casaco meu. Aliás, ela jogou fora um casaco meu da Minnie, lindo, que eu amava. Minha mãe jogou fora Cara, por causa dessa onda Eu já de vi, proibição da eu já vi uma Disney. pregação... Vamos ao ponto. Toy Story. São os brinquedos falantes ali que se mexem. Brinquedo Mano, tudo endemoniado. Brinquedos. Beleza, na vida real, se você vê um brinquedo se mexendo, você vai correr que nem um condenado. Claro. Mas, mano, é um desenho. Vamos entrar no mundo imaginário, que é um desenho Vai, e Bob. é brinquedo. Vai, Bob. Então, beleza. Eu vi uma pregação que o cara falou que os brinquedos estavam possuídos, que estavam influenciando as crianças a se mexer e fazer tal ações que quando os pais não estiverem perto. Eu fico, mano, eu me lembro disso como se fosse hoje, pô. Falei, mano, olha isso.
E tipo assim, e o que tinha de glória nas igrejas, Eu na igreja, acredito, tá? era brincadeira. Eu tive isso na minha igreja. E olha que eu Tá era ligado? batista. Mano, Eu conheço. Ah, pronto. Pronto. Não é da Hello Kitty, não, né? Eu conheço uma história que eu. Quem não pra mim assistiu da dá. Hello Kitty, assiste o nosso episódio de Que resenha tipo aí. assim. O cara conta que era uma mãe. A mãe deixou a criança na sala. Peraí. A mãe deixou a criança. No teu tempo. A mãe deixou a criança na sala vendo Aladdin. Mas tinha uma história com a Aladdin. Escuta. Eu não lembro qual era, mas tinha. Aí, tipo assim. Ela falou que o Aladdin, no filme do Aladdin, o Aladdin vira, só que fala muito, muito rápido. Tipo, fala, tira a roupa. Não, era essa história real. Do nada o Aladdin vira e fala isso. Aí a criança, ela chega na sala e a criança tá sem roupa. Mas, tipo assim, o Aladdin fala muito rápido. Muito rápido Tem mesmo. uma E cena. só a criança tem poder de Tem uma entender, cena né? do desenho do Meu Deus do Hércules céu. que tá. O Hades que é o livro do submundo, né? É Hades, né? Hades. É. Então, tá o Hades falando lá, tipo assim, sei lá o quê, como é que vocês deixaram ele vivo? Aí ele fala assim, a única pessoa que pode me derrotar está vivo. E nisso que ele fala, está vivo, ele abre a mão assim e sai fogo pela cabeça e pelos braços. Forma uma cruz. Isso tinha um DVD dos Illuminati. Tipo assim, o cara falando, gente, isso é a real comprovação que o mundo tem medo de Jesus Cristo. Eu falei, mas, mano, tá na cara que tem medo. Ué, gente. Tá ligado? Não, continuando o que eu ia falar. Exemplo, tem filmes, vamos supor, uma pessoa, uma pastora, um pastor, um líder religioso, ele vai ver aquele filme e ele vai tirar uma pregação, como o Cláudio Duarte, que nem tu citou. Eu penso da mesma forma, a pessoa que tá vendo aquele filme vai ver algo negativo por tá enxergando a visão daquela pessoa, cara. É o que ela traz, a bagagem que ela traz. pessoal Tá ligado? dela. E outra, é a visão que ela tem da igreja também. Exato. Porque se você for parar pra pensar, a igreja nunca conversou com o cinema. Nunca conversou com o teatro, nunca conversou com o entretenimento em si. Então, o entretenimento, ele sempre teve uma visão do cristianismo e das pessoas cristãs. Tanto que se você for pegar pra ver, existem dois tipos de personagens quando eles são cristãos. E é muito estereotipado. Ou você vai pegar, por exemplo, eu não vou A lembrar o irmã nome dela safada. agora. A mãe do Sheldon. Sim. Que a é beata. super religiosa. Sim. Você vai pegar Tinha a Creuza numa novela da então, Globo. a Creuza. Verdade. Você vai pegar o personagem, aquele personagem agora, eu vou lembrar o nome dele também, dos Simpsons. Que também é super religioso. Esqueci o nome dele. Entendeu? Não, E não sei. tudo ele, Sim. tudo ele É o leva. vizinho deles. Tudo ele leva pra Deus, tudo ele. Mas aquele personagem mega religioso. Então você vai ver a indústria levando o cristão. Eles não vão pegar, por exemplo, porque qual é o padrão de mulher cristã em uma novela da Globo? Ou em um filme que não Coque, é gospel. saião. Coque, saião, não usa maquiagem. Anda isso com a Bíblia aí. debaixo do braço, Isso aí. sobra a comunidade, vai pra igreja que é pequena, que é pentecostal. Ela nunca vai pegar uma mulher e de que uma não- igreja e que não consegue church, conversar por exemplo. um X com a pessoa. Sim. Toda Geralmente uma frase ela tem analfabeto. Jesus Cristo, Sim, aleluia, algo do sim. tipo. É semi-analfabeto, tem pouco estudo. Você não vai pegar eles trazendo alguém de uma igreja meio worship, assim. Ou de uma igreja que é mais tradicional pra cá, mais moderna pra cá. Nesse sentido de desconstrução dessa religiosidade. Eles sempre vão explorar essa religiosidade. Ou pra um lado, como alguém muito santa, ou pra um lado, como Ou tipo um a pastor Creuza. ladrão. Isso aí. Entendeu? Ou no tem uma pastor marca, ladrão. tem uma marca. Sempre tem um estereótipo que vai ser seguido. E isso foi construído muito também por conta dessa separação. Uma coisa, gente, que eu ouvi de uma pastora falando uma vez, que ela tava do Jeová Nissi, na época, eles falando. A igreja ignorou por muito tempo a arte. Ignorou Eu ia falar por sobre muito isso. tempo o entretenimento. Ignorou por muito tempo essa comunidade. E se a gente não tá lá, quem domina são eles. Se a gente não tá lá, quem cuida são eles. Então a gente não Quem tem. dá as ordens são Entendeu? eles. E a gente querer chegar agora depois, sentando na janela, literalmente, não vai rolar, irmão. Não vai Não, rolar. e a arte, ela bate de frente, não. Ela é alinhada com todo o entretenimento que a gente tem. Então, e aqui a gente focou muito em filme, série, mas cultura pop não tá só fechado nisso. Também é livro, é evento. Então, assim, se a gente não pode ler um livro que não seja gospel ou que não seja Bíblia, a gente não pode ver um filme cristão.
ou que não seja cristão, a gente não pode ir numa peça de teatro, sei lá, de um stand-up, a gente vai ficar bitolado, cara. A gente não vai crescer. E como é que você eu vai acho chegar que nessas isso pessoas? atrapalha, inclusive, o nosso crescimento também espiritual. Sim. Porque você vai ficar lendo a mesma coisa todos os dias, você não vai consumir nada de fora. Você não tem um desafio, por exemplo. sim. Você não vai ter um confronto. Igual se você tem gatilho, se você tem problema, sei lá, com álcool. E aí você nunca vai ver uma história de uma pessoa de superação que era alcoólatra. Você não tem confronto nunca. É só dentro da igreja, você só vai lidar com seus amigos da igreja que falam a mesma língua que você. Você nunca vai sair da sua caixa. E eu acho que isso é extremamente prejudicial pra gente. Sempre na zona de conforto. Sempre na zona de conforto. Cara, tem uma parada também que, vamos supor, quero trazer com vocês esse assunto, que é o seguinte. Beleza, a gente falou da cultura pop em si. Mas tem até nisso a gente falou um pouco, abordou só pouco, sobre, vamos supor, os atores, quando o personagem ou os atores influenciam o personagem. Exemplo, vamos lá, Coringa. Todo ator que faz o Coringa, ou o cara sai muito perturbado, ou o cara, mano, tipo assim, querendo, Deus o leia, como é que Deus o tenha, se mata. Acho que é o segundo Coringa que se mata, já que se matou. Fico, mano, tipo assim, o que vocês acham quando o personagem muda a pessoa, tipo assim, vocês acham que o personagem não é capaz de mudar uma pessoa? Tipo assim, o telespectador, no caso? Cara, a gente volta pro assunto de, tipo, a influência que esse cara vai ter em cima daquela pessoa que tá assistindo, no sentido de que, tipo assim, só que aí pra mim, a gente já entra num fator também psicológico. No sentido de que, como é que é o comportamento dessa pessoa que está assistindo? Quantos anos essa pessoa tem? Como essa pessoa vive? Tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Mas não entendi, você tá falando do cara que tá interpretando? Não, do cara que tá assistindo. Não, tá recebendo, No cara, o que ele tá perguntando é que, tipo assim, o cara começa a ver um personagem, começa a agir como aquele personagem. Tá, entendi. Você vai ver que na maioria das vezes, e essa, gente, é a minha opinião, não é uma opinião que todo mundo precisa ter. Geralmente isso tá associado a uma coisa que o rapaz ou a pessoa já é. Então aquilo dali, mais uma vez, vai ser só gatilho pra ela se sentir mais à vontade pra fazer. Por exemplo, o cara sempre foi tentado atrair a mulher. Ele começa a ver uma série que o enredo todo é de um personagem que perfeitamente consegue trair a mulher dele sem a mulher dele saber. Ele vai ser influenciado por aquilo dali. Porque a vontade já tá nele. Aquilo dali vai influenciar. E aí a gente entra na legalidade também, espiritualmente falando. A gente já até teve muitos debates e discussões sobre alguns jogos de videogame. Sim. Isso gera muita polêmica. Muita polêmica. De tipo assim, proíbe, não proíbe. E coloca idade ou não coloca idade. E por que isso? Porque cresce a criminalidade ou não cresce a criminalidade. Vai ter gente que, de fato, psicologicamente falando, não é nem espiritualmente, vai ser influenciada por aquilo, sim. Isso pode acontecer. Não, e eu acho que tudo é pensado. Quando você cria uma obra, especialmente para a indústria que você quer vender, a sua intenção é que as pessoas fiquem obcecadas por aquilo de tal forma que você queira consumir tudo relacionado àquilo. Sim. Se eu escrevo um filme sobre super-herói e eu consigo que ele seja gravado, eu vou lançar, eu quero que ele vire uma febre. Eu quero que as pessoas comprem camiseta, eu quero que, se for Homem-Aranha, eu quero que as pessoas escalem paredes, que as pessoas fiquem obcecadas por aquilo. Consuma ele, né? Exatamente. Então, eu não acho que seja coincidência, tipo, nesse caso aí. Pra mim, é pensado desde sempre. Por isso que eu volto na questão da legalidade. Isso é uma opinião minha. Eu acho que é pensado. Mas se você não acha e você vai assistir aquilo, cabe a você entender o efeito que aquilo vai causar na sua vida. Agora, tem um outro ponto também. Personagens refletem a realidade. Então, assim, tudo que tá ali, ou a maioria das coisas que tá ali, tá dentro de uma sociedade que já se vive. Então, tem resquício, né? Exato. Tem Pô. Eu vi um podcast que o cara... eram 3 pessoas, e aí um até perguntou, será que tudo que a gente consome na cultura pop não é uma fuga da realidade? E aí ele até falou, na verdade não, na verdade é um espelho da realidade que a gente tem, às vezes exacerbada, tipo de fantasia, às vezes amenizada,
Igual quando tem filme de violência, por exemplo. Aí a gente fica, caraca, cara, olha, sei lá, Gotham. Se a gente parar pra pensar, existem cidades que chegam muito próximo de piores, Gotham hoje em dia, ou piores. Então, a cultura pop não é inventada. Eu acho que ela é ali o DNA da sociedade que a gente tem. É o que tu falou, né? Tudo é pensado. Cara, que nem filme de romance. Mano, todo mundo, de A a Z, de 0 a 100 anos, já passou por uma situação romântica que se parece com um filme, pô. Tipo, se você gosta da pessoa, a pessoa não gosta de você e tal, no final você acaba terminando com a outra pessoa. Cara, todo mundo já passou por isso. Você acaba se identificando com aquela situação. Sim. Pior que é mesmo. Tipo assim, eu não tinha essa concepção, tipo assim, que tudo era pensado. Eu sempre, mano, o cara criou... A pessoa, tipo assim, vamos falar que nem todo mundo não pensava, que nem eu gosto muito de Senhor dos Anéis, que foi o Tolkien que fez. Mano, o cara criou até uma língua, um dialeto no rolê lá. Aí, tipo assim, quando eu assisti em casa, minha mãe, meu Deus, tem bruxo, tem esses bichos, tem esse demônio, tem essas lavas. Eu falei, cara, mas tipo assim, eu gosto. Mas, tipo assim, aí eu fico pensando, cara, será que o cara pensou tudo nisso? Sim. Mas ao eu ponto... tenho plena convicção. Antes eu ficava pensando, o cara criou tudo isso pensando ao ponto, eu vou consumir isso até o talo, tipo assim, mano. Cara, até a criação da língua do filme tem um dialeto lá. Sim. Porque se você gosta, um Vai outro começar a se gosta, comunicar. tem identificação. Aí quando tu falou nisso, aí eu pensei, cara, o RPG se criou através do Tolkien. A estrutura do jogo do RPG é o mago, é o espada. Mano, se criou através do cara, pô. Mano, que bizarro. E hoje em dia, o que é o RPG? O RPG hoje, ele é uma cultura, ele é uma comunidade, ele é uma sociedade, ele tem a sua própria forma de... As pessoas que jogam ou que fazem parte da comunidade do RPG têm a sua própria forma de se comunicar. É RPG. É a estrutura de RPG, é fantasia com realidade. Sim. Mano, deixa eu ver outro aqui. Jogos, hoje em dia, o RPG tá transcendendo o jogo, o nicho RPG. Os jogos hoje em dia tem tudo uma questão do RPG. Eu fico, mano, quando tu falou, tipo assim, veio um filme aqui, eu falei, cara... gente, é tudo pensado pra vender. É igual o escândalo da Balenciaga que a gente teve aí a semana passada, ou retrasada, não me lembro bem. O diretor criativo, quando foi questionado, ele falou que não sabia. Isso é impossível. Impossível. Isso é impossível. O diretor criativo, ele é a pessoa que vai assinar a campanha, vai dar ok pra campanha rodar. Como ele não vai saber o fundamento daquilo? Porque ele tem que questionar. Ele vai chamar todo o time e vai falar, e o que foi pensado aqui? Qual missão, visão e valores? O que você quis dizer aqui, o que a gente vai mostrar, qual a estratégia disso, daquilo. É impossível ele dizer que não sabia. E apesar de... Eu não acredito que tenha sido exatamente um tiro no pé, porque a marca é gigante, então isso foi um arranhão. Mas assim, gerou um burburinho bizarro. Acho que eles não estavam nem esperando. Sim. Então você vai dizer que não é pensado? É impossível, cara. Eu acho que tudo na arte é pensado. Tudo de alguma forma vai bom, entrar na gente. Tudo de alguma forma vai... Assim, por exemplo, eu tenho 2 tipos de série. Eu tenho a série que eu coloco pra ver, tipo, Brooklyn Nine-Nine. É uma série que eu assisto até hoje. Sim, também. Mas é uma série que, tipo assim, eu coloquei aqui enquanto eu tô aqui trabalhando. Sim, isso aí. Eu coloquei aqui enquanto eu tô aqui estudando. Tá aqui. Eu gosto de deixar aqui passando. Companhia. Tá ali comigo. Entendeu? E tem outras que eu vou mergulhar. Dark, por exemplo. Que eu vi, mano, mergulhei dentro da série. Eu queria saber, e a minha atenção era totalmente voltada para aquilo. Existem coisas que pra mim... Mas voltados no momento série, ou tá absorvendo a série, ou voltado na questão do... Quero saber tudo que tá acontecendo, tanto quando eu desligar a TV, vou na internet, quero saber porque o cara tá falando, vou ler livro, não, só a série. Então, nesse sentido, eu tenho isso, mas eu não vejo como um fator ruim. Pra mim é um fator de curtição, de querer saber sobre a série. Pra mim, eu acho que eu já tô falando de uma parada meio imersiva. Sim. Eu tenho isso com videogame. Videogame é... Nossa. Videogame pra mim videogame. eu já não jogo tanto porque eu já tive experiência de ser... Porque o videogame, ele transcende pra mim cinema... ele é imersivo. É você que tá controlando. É você que está ali. Mente é você. Mano, não tem como. Então, tipo assim, é você que toma decisões. Sim. É você que toma um caminho ou outro. Você entra dentro daquilo dali de uma forma bizarra.
Cara, eu já falei com vocês. Não, e se você parar pra pensar de forma bem incrédula, você não toma uma decisão, né? Nenhuma, não. Tudo. Porque se tudo todos criado. os finais já existem... Sim. Só Olha que, como tipo, a gente gosta de ser enganado. Não, porque eu já falei até com vocês. Cara, eu gostava muito de um joguinho de futebol do videogame. Mano, era o dia todo esse joguinho de futebol. Só que esse joguinho de futebol, mano, me tirava do sério. Que eu não... vamos supor, a pessoa que estivesse aqui me vendo, fosse lá na minha casa, estivesse jogando aquele tal jogo, mano, não ia me reconhecer, pô. Que eu estaria, mano... Transtornado, pô. Então, eu sou assim... Eu parei de jogar. O videogame, ele tem Uncharted, por exemplo. E outros, eles têm... Recomendo. É, muito bom, gente. Ele tem alguns jogos que eles são histórias, né? Hollywoodianos. Eles vão, tipo, desenvolver uma história. Aquele The Last of Us. Meu Deus, quando ele é traumatizante. Vai sair uma série agora, né? Vai. Eu nunca terminei de jogar. Mas, assim, esses de história... Irmão, você está dentro da história. Gente, não adianta. Você está imerso dentro daquela história. Você é aquele personagem. Parece que até as vozes somem. As vozes externas, elas somem. Você só tá... Quando a senhora mãe estiver reclamando com seu filho, não tipo, estiver dando atenção, essa a questão. E ele vai levar um tempo pra voltar. Pra perceber que ele vai começar a ouvir um eco, uma voz lá no... Gabriel! Aí, de repente, tu volta. Acorda. Mas é bizarro, gente. Experiências imersivas é coisa louca. E eu também acho que é pensado pra te prender Também ali. acho. Com Não, mas e certeza. aí a gente... Mas eu gosto. Mas e aí a gente gostando, se alimentando disso? Você quer fugir da sua realidade, da vida que você tem aqui? Então, aí, por isso que eu tava falando. Porque a gente não vê ninguém imerso assim na Bíblia, por exemplo. Mas pra mim, por isso que todas essas questões, desde o início desse episódio, são questões de... Eu vou soltar uma piada interna. Resposta pessoal. Ai, gente, quando a gente não cita uma pessoa sem dar o nome, a gente vem com piada interna. Já perceberam, né? Porque, pra mim, tudo que a gente falou são questões individuais, cara. Que vai bater em cada um de uma forma muito diferente e particular. Existem coisas que vão me afetar de uma forma e que não... Por exemplo, essa questão do videogame. De fato, pode ter alguém que teve um dia péssimo, horrível, ele tá doido só pra chegar em casa, entrar, jogar o videogame dele e entrar naquele mundo ali pra esquecer os problemas. Sim. Outro não, outro só vai entrar pra relaxar, só quer... Cara, tem eu até acho um que eu sou filme. muito Sim. anestesiada, porque eu não me lembro de ter tido nada que eu fiquei tão imersa assim. Não, mano, com videogame eu sou. Vai pro videogame. Videogame é bizarro. Cara, tem um filme, que é o Jogador Número 1, se não me engano. Cara, que eu vejo esse filme, toda vez que eu vejo esse filme eu penso, é o futuro da humanidade. Exemplo, o que acontece? O mundo tá apocalíptico. Assim, sem comida, pessoal morando tudo aglomerado em cantins. O cara criou um jogo que você não precisa voltar pro seu mundo real. Você fica sempre no seu mundo. Você pode ser quem você quiser, fazer o que você quiser, você pode criar sua Tem própria... episódio de Black Mirror que aborda isso. Exatamente. O filme é tipo nessa pegada. Por exemplo, você pode, sei lá, escalar o Monte Everest com o Batman. E ele o Batman vai te tratar como se fosse alguém que ele conhece. Que assustador. Mano, o filme é muito assim. Eu fico, mano, daqui um tempo vai ser assim. O metaverso é a porta de entrada pra essa parada. Eu penso nessa... É igual, mas aí entra uma questão de... Por isso que eu falei até quando você falou do personagem influenciar o cara nas atitudes que ele vai tomar, eu fico pensando muito nisso com respeito à personalidade da pessoa. Por exemplo, jogos que são livres. O GTA, ele é um jogo que tem missão. Você pode fazer uma missão. Assim como você pode também tocar o louco. Você meter o louco, entendeu? Tipo, você rouba o helicóptero da polícia militar e sai matando todo mundo. Você, tipo assim, a mulher tá andando lá na calçada, de boa. Você vai atropelar. Você do nada tá andando e você vai lá e atropela a mulher e segue o baile. Até onde isso é o jogo, Não, até onde isso mas eu já falei isso É até... você querendo... Não, eu já falei isso até com botar pra a fora. minha namorada. Isso só mostra o quanto a gente é ruim por natureza. Sim. Mano, não é tipo assim, é o que até a gente fala do Rodrigo Silva. Que não existe escuridão, existe a falta de luz. Mano, a gente é ruim mesmo, mano. Meu irmão... A partir do momento que você tá ali... Rapidinho, no GTA,
se você conseguir fugir da polícia, mano, Sim. você viveu. Então Sim. você pensa comigo, pô, e se eu morrer, eu vou voltar? Sim. Então você pensa, mano, Eu vou meter o louco. tô de Meu irmão, boa, irmão. eu já cheguei no nível 5, cara. Tô- Já cheguei. Miserável. Pô, já cheguei no nível 5, tá maluco? Exército correndo atrás de mim. Não pode ser culto. Esquece, pô. Tá maluco. Gente. Não, e fazendo um paralelo da cultura pop aí com a igreja, como vocês acham que a cultura pop tem ajudado na disseminação do evangelho? Ainda falta muito. É. A gente ainda é muito escasso nessa área. E eu Escasso, falo, eu diria que a gente não tem é, nada. nada. Eu, Tem eu falo muito sobre isso, que tipo assim... Eu a acho que gente- The Chosen tá aí pra revolucionar. a gente, infelizmente mesmo, a gente é muito... E eu acho engraçado porque a gente é ruim nisso a nível global. Uhum. Não é uma coisa assim de se dizer, não, é porque aqui no Brasil não tem. Não, é a nível global. É que a gente Cara, também já foi taxado de não saber fazer arte, né? Sim. Não, mas também tem E uma... aí quando vem, igual o que você tava falando aí do The Chosen, que queria, não sei se foi você, Paulo, que já estavam querendo bater porque Sim. os caras não eram cristãos. Então, eu ia falar sobre isso. Eu ouvi uma vez uma entrevista, o cara cristão, ele falou o seguinte: o exército que mais mata é o cristão, só que ele mata os seus. Porque eu penso, Que pensa, louco. pensa comigo, se, sei lá, a gente cria uma empresa de filmes, mano, a igreja talvez do outro lado da rua da gente vai criticar, porque a gente não tá fazendo parceria. E a gente não quer parceria com eles. A gente vê isso, por exemplo, em rádio, pô. A Rádio X só toca os meus músicos, os meus cantores. O de vocês se viram. Evento X, Festival X. Não, é os meus cantores que vão. Ah, mas pô, tá bombando. Não, eu quero os meus. Então parece que a igreja, mano, tipo assim, não faz collab com ninguém. Cada um é com o seu quadrado. Dana-se se você quer fazer também. Tá ligado? Dana-se. Cara, não é todo mundo. Não é a roda é quadrada. Tem alguém que quer se ajudar e ajudar os outros. Mas a grande maioria não quer. Não, pra mim, Descende foi uma revolução, porque Sim, mano. eu nunca vi Descende? tantas denominações Sim. distintas num mesmo lugar, Eu falando não fui, a mas mesma todo língua. mundo fala isso. E eu acho que poderia ser Ninguém mais assim, nunca né? tentou fazer. Ninguém nunca quis fazer aquilo. E depois que foi feito, começaram a fazer. De Aí veio a fato, pandemia. é, É mesmo, né? É mesmo. Eu acho que se não fosse a pandemia, ia vir uma onda de festivais, assim. Tá ligado, cara? Eu acho. A gente também. É o que até tu falou do The Chosen. Eu falei, depois tu falou. Cara, a gente, quando algo começa a aparecer, por a gente ter esse paradigma nosso do. Não, tudo que tá fazendo sucesso tá errado, a gente começa a apontar o dedo. Mas por que vocês acham que é isso, hein? Que acontece isso? Não era pra igreja tentar entrar nesse meio e tentar usar essas ferramentas pra pregar o evangelho, pra atrair mais pessoas? Ao invés disso, eles batem pra tentar acabar com aquilo? Por que vocês acham que a igreja faz isso? Cara, eu acho. Tipo assim. Eu vejo. Posso estar falando besteira, mas eu vejo como medo de no futuro perder o que se tem. Exemplo, porque é o que a gente a já. mesma lógica. Porque o que a gente já debateu Medo aqui. de perder o controle. O que a gente já debateu aqui algumas vezes é que parece que a igreja ela não é que não tem capacidade, ela não tem coragem de abordar certos assuntos, sérios ou não. Ela não, põe a cortina que não vamos falar sobre. E quando isso explode, tipo assim, mano, o que a igreja, como a gente faz? Vira as costas, pô. Passa a argamassa e continua seguindo o nosso caminho. Então eu vejo muito isso. Gente, não vai pra lá porque lá é ruim. Mas por que lá é ruim? Porque lá é ruim. Mas a gente Não explica o porquê, né? a gente não deveria estar lá levando a luz? Não, mas lá é ruim. Se você for pra lá, você vai ser consumido. Claro, tem fato de verdade. Tem teor de verdade naquilo ali. Mas, mano, não é assim, vira as costas pra eles. Mano, eles estão lá sedentos por alguma coisa. É o que até o Rodrigo Silva ele falou no podcast. Cara, muita gente busca o espaço vazio que Deus deixa, pô. Que a pessoa deixa Deus no corpo dela. E ela vai pra droga, vai pra mídia, vai pro como é que é? Pra luxúria de ser famoso. Eu quero ser famoso para as pessoas me notarem que eu existo, tá ligado? Assim, eu penso muito nisso. É isso, então, gente. Temos tempo ainda ou não, né? A gente tem até a noite toda. Pô. Amanhã ninguém trabalha, amanhã ninguém faz Amanhã, nada. Brasil campeão, se Deus quiser. Campeão já? Campeão já. Campeão desse jogo. Ah, tá. Oxe, tá assim, né? Tá apostando, né, Tá de galera? noite.
Quanto vai dar o placar amanhã? Tá 2-1. Ah, mas quando esse vídeo sair, quando esse episódio sair, já vai ter saído. é verdade. Já vai ter saído. Qual é verdade, o placar de amanhã? Da manhã não. De Brasil-Croácia. Brasil-Croácia. Vai ser 2-1 Brasil. Na prorrogação. Eu acho. Na prorrogação. Não, eu acho que vai ser 3-2. Então show, hein? Eu acho que vai ser 3-2 e vai ter pênalti. Não sei pra qual lado, mas vai ter um pênalti. 3-2? Pênalti? Não, vai ter vai ter pênalti um no pênalti meio no meio. do jogo. Tá. Um dos gols vai ser de pênalti. Só porque o E Neymar cai? não acho que vai ter Acho que prorrogação. vai acho que vai ter um acréscimo, mas não prorrogação. 2-1. Gol do Richarlison e Ousado. Pedro vai entrar e vai fazer um gol. Em nome de Jesus. Pedro O não é, Pedro Pedro. tadinho do Pedro. Pedro, nós estamos orando por você, pelo amor de Deus. Então, O né? reserva entrou, ele não entrou. Pô, cara, Depois, comentem, gente. o milagre pode acontecer. Se quem acertou. Quem acertou. É verdade. Não vamos apostar, não. Não, Vamos apostar. Mas o famoso, eu duvido. Fazer igual o menino que dá entrevista lá. Gol de quem? Do Arrascaeta. Gente, muito obrigada quem chegou até aqui. Um pedido muito especial, muito importante. Não esqueçam de dar like no vídeo, porque assim vocês vão dizer pro YouTube que o vídeo é legal, que vocês gostaram muito e que é pra ele continuar mostrando nosso vídeo pra outras pessoas. É isso aí. Tá? Que a gente precisa melhorar nosso alcance. Podcast também é cultura pop. É verdade. Tá? É a rádio da atualidade. Então, muito obrigada quem chegou até aqui. Até semana que vem. É nóis, galera. Tamo junto. Abraço. Não quer se despedir, Gabriel? É isso aí, gente. É isso Muito aí. obrigada. Valeu. Tchau, tchau.